nós estamos no estudo de Gênesis. E eu dei o nome desse estudo de Os Mistérios da Criação. Vimos na primeira parte a respeito da criação, não é? Vimos aí os dias da criação. Vou falar hoje um pouco sobre o sétimo dia, que também é um dia de criação. E hoje nós iremos continuar o relato da criação, falando um pouco do homem. Vamos dedicar hoje, então, a explicar sobre a natureza do homem, principalmente o que aconteceu quando o homem comeu do bendito fruto daquela árvore, chamada em hebraico de Etz Dat Tovará, árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu que o homem veio a comer, veio a desobedecer a Deus dessa forma, e o que esta desobediência acarretou na sua natureza, como criado à imagem e semelhança de Deus. Então, apesar de estarmos na porção Noar, que corresponde a este trecho aqui da Torá, dê uma olhada, Gênesis 6, de 9 a 11:32, Isaías 54 até 55:5, e Mateus capítulo 3, 1 até o 4:25. Estuda-se hoje a porção Noa, porém, nós iremos continuar na porção Noa, os mistérios da criação, parte 2, ok? Então, abra a sua Taná, a sua Bíblia, em Bereshit, em Gênesis. E nós temos... Gente, se vocês entendessem a profundidade desses primeiros relatos aqui, principalmente usando a língua hebraica, os rabinos falam que a primeira coisa que Deus criou, antes de tudo, já existiam as 7 coisas antes da criação do mundo, que eu mencionei na primeira parte desse estudo. Os rabinos falam que a primeira coisa que Deus teve que criar para poder iniciar a criação do mundo foi o alfabeto hebraico, a língua hebraica, porque ele não usou da linguagem para dar ordem às coisas para surgirem, então ele precisava de uma linguagem, e essa linguagem é o Lashon HaKodesh, é o hebraico. Então o Eterno cria ali a língua hebraica, cria as letras, e cada letra, o hebraico é um alfabeto pictográfico, cada letra, além de ter um som, uma fonética, tem também um símbolo, né? Tem um simbolismo, e essas letras foram usadas por Deus ali, valorizando esse simbolismo. Então, cada letra tem uma forma, cada letra tem uma função, e cada letra tem o seu valor nesse registro aqui dos primeiros capítulos de Gênesis. Nenhuma letra foi colocada aqui ao acaso. É muito profundo, pessoal. Eu estou chamando a sua atenção, porque o que a gente está fazendo aqui é arranhando a superfície dos mistérios de Gênesis. Arranhando. É muito profundo. Mas vamos nos concentrar agora no capítulo 2, onde o Eterno diz o seguinte: assim, o relato diz, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, Vaevarech Elohim et Yom HaShvi, o dia 7º foi abençoado, vai Kadeshotô, e foi santificado, separado dos outros, porque nesse dia o Eterno descansou de toda a sua obra que ele, como Criador, fez. Eu poderia ficar até o final do nosso prazo aqui de horário hoje, só com esses 2 versículos, 3 versículos. Por que o judeu canta isso à entrada do 7º dia? Para que todos lembrem-se que esse dia o separamos dos outros, que guardamos esse dia, que tornamos esse dia um dia especial, melhor do que os outros, um dia diferenciado. Para quê? Esse dia é um símbolo que nós cremos que Deus criou o mundo, o universo, em 6 dias, o homem no 6º dia, e no 7º dia ele descansou. Ele é o Criador supremo, ele é o único Criador, ele é o único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é único, só há Ele. Nós cantamos isso para nos lembrar que ao celebrarmos esse dia, o 7º dia, o Shabat, nós estamos seguindo o exemplo de Deus.
Mateus, como assim? Veja aqui, ó, dê uma olhada aqui. Olha. E descansou Adonai no sétimo dia de toda a sua obra que como Criador fizera. Por que está escrito que Deus, Shavat, de onde vem a palavra Shabat, descanso, também pode significar sétimo? É uma metáfora. Tem gente que questiona, isso aqui é tradução errada, é tradução errônea, porque Deus não descansa. Não, não é tradução errada, a tradução é descansou mesmo, e não é a única referência onde há esse verbo. É descansou. Mateus, Deus descansa? É claro, ele descansa, ele se ira, ele se arrepende. Não. Sim, sabe por que Deus é humanizado às vezes? Sabe por que às vezes você vê expressões como, e o braço forte do Senhor vos tirou de debaixo das cargas do Egito? Braço, Deus tem braço. Eu vou passar na fenda da rocha e você vai ver as minhas costas. Deus tem costas. Deus se ira, Elcaná, o Deus ciumento. Deus tem ciúmes. Isso são atributos humanos. Deus não pode ter essas coisas. Meu amigo, sabe por que é registrado que ele teve e ele tem? Para te dar o exemplo. Deus, ele se confina e se relaciona com você de uma forma que você consegue também se relacionar com ele. Você não se relaciona com um Deus longínquo, abstrato, insondável. Sim, ele é insondável, ele é infinito, mas ele se mostra a você de uma forma o quê? Que você consegue compreendê-lo, conversar com ele, se identificar com ele. Quando diz na Torá que Deus descansou no sétimo dia, alento tomou, abençoou e santificou esse dia, ele não precisa descansar, mas está registrado que ele descansou para dar a você e a mim o exemplo supremo e divino, os céus e a terra. E no sétimo ele descansou para dar a você e toda a humanidade o exemplo que quem separa esse dia para Deus, quem honra esse dia para Deus, quem santifica esse dia para Deus, está falando para o mundo inteiro ouvir: eu creio que fui criado à imagem e semelhança de Deus no sexto dia da criação. Isso significa Shabat. Milhares de anos antes de denominações protestantes que dizem guardar o sábado, milhares ou pelo menos séculos antes de Israel, o povo de Israel receber a lei lá no Sinai, séculos antes, Deus já estava estabelecendo um princípio para toda a humanidade. Está escrito descansou, não é para você ficar trucando a tradução, não. É para que você aprenda com o exemplo. E aprenda a santificar esse dia para Deus. Aprenda a honrar esse dia para Deus. Não como os homens fazem. Não como Israel veio a fazer nos dias de Yeshua. E até hoje muitos ainda o fazem dessa forma. Transformando esse grande presente de Deus para a humanidade num peso. Num elemento opressor. Num elemento que suga e rouba a alegria do homem. O dia da semana que você tem que estar mais alegre, feliz e grato, transformado no dia que você está mais oprimido. Não pode. Shabat é um presente de Deus para você. Shabat é o dia que você se alegra. Shabat é o dia que você dedica-se a Deus. Shabat é o dia que você torna o especial de alguma forma. Ou você vem à sinagoga com a melhor roupa, não é? Ou você faz aquele almoço especial para toda a família. Deus não precisa de Shabat. Quem precisa de Shabat somos nós. É uma grande metáfora que passa despercebida na teologia. Descansar no sábado foi dado para toda a humanidade. Quem separa esse dia para Deus, reconhece que Deus é... Olha que coisa mais interessante, pessoal. Ele é falado a respeito de sábado igual a símbolo da aliança. Em Êxodo 31 e também em Isaías 56, Shabat é um símbolo de aliança. Assim como o arco-íris é o símbolo da aliança entre Deus e a humanidade, Shabat é o símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. É o símbolo. Para a humanidade,
quer dizer o quê? Reconhecer que Deus te fez, que você não veio de um macaco evoluído. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já está bom. Agora quer ir além? Quer ser povo de Deus? Quer ser povo de Deus? Até aí você é Binei Noah, filho de Noé. Mas Noé não foi aquele que alcançou a aliança. A aliança que tem que estar interessada é de Abraão. Porque Abraão é o quê? Em Abraão é constituído o povo de Deus. Em Abraão e não Noé. Noé não constituiu o povo de Deus. Quem constituiu o povo de Deus foi Abraão. Fazem isso. Aí você responde, porque eu sou povo de Deus. E quando você vê esse dia diferente da minha família, isso é um testemunho para mim que eu sou povo de Deus. Esse dia tem que ser diferente para mim. Ele é símbolo de uma aliança. E não é só com Israel. Senão Isaías não mencionava esse dia como atrelado a essa aliança também. Shabat é símbolo de aliança para o povo do Eterno. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, ele diz, ninguém vos julgue por causa de sábados. Porque era uma coisa que os primeiros discípulos de Yeshua, não judeus, também celebravam com os judeus. E que outros judeus, não discípulos de Yeshua, ou gregos incrédulos, ímpios, criticavam o grego, o gentio, o romano, que guardava esse dia como os judeus. Não no legalismo dos judeus, mas na aliança que os judeus têm com Deus, que ele tem também através de Yeshua. E aí outros judeus e outros gregos diziam, por que vocês fazem isso? Vocês não são circuncidados? Vocês não são judeus? Está brincando de ser judeu agora? Celebrando sábado, celebrando festa, fazendo distinção de alimento? Está brincando de ser judeu? E aí Paulo vem um ensino apostólico, não deixe que ninguém se faça árbitro sobre vocês. Porque todas essas coisas apontam para o mundo, a figura dessas coisas são figuras do mundo vindouro, daquilo que está por vir. E a substância, o corpo dessas coisas é o quê? É de Cristo, é do Mashiach. Ah, eu achei que Paulo estivesse falando contra essas coisas. Como que ele vai falar contra coisas que ele mesmo atesta na conclusão do versículo, que são substância, que é corpo de Cristo? Então o corpo de Cristo, o sábado, a lua nova, as festas, os alimentos, então isso tudo é do diabo. Como? Se ele fala que isso tudo, a substância disso tudo é Cristo. E essas coisas apontam para o mundo vindouro. É por isso que você vai achar Shabat no milênio. É por isso que você vai achar distinção de alimentos no milênio. É por isso que você vai achar festa bíblica no milênio. Apontam, essas coisas apontam para aquilo que ainda está por vir. São sombra. O que é sombra? Imagem projetada. Não é a coisa real ainda, mas é o quê? É uma amostra. Mas aí, pessoal, continua o relato. Continua o relato. Olha só que nós estamos só em 3 versos ainda do capítulo 2. E aí continua o relato. E aí, verso 7. Então, Deus está, o relato aqui conta de novo, né, a criação do homem, só que agora dá mais detalhes. Capítulo 2, verso 7. Olha os detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença, pessoal. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O alma eterna, ou vida, ser vivo, vivente. Formou o homem do pó da terra. Quando falávamos aqui na primeira parte do estudo, eu disse que o homem foi criado do pó da terra, mas que ele foi feito à semelhança do protótipo. E esse protótipo usado como molde só pode ter sido do Mashiach, do Messias de Deus, do Filho de Deus, porque o Mashiach tem forma. E João atesta que sua forma é de luz. Então o homem foi criado à semelhança do Mashiach,
com a forma e era também, como o Mashiach, um ser de luz. E as pessoas falaram, mas como pode ser um ser de luz se ele foi criado da matéria, do carbono, do hidrogênio, do pó da terra? Meu amigo, muito simples. A estrutura molecular do corpo do homem, vamos entrar agora mais em detalhes, só para explicar aquilo que eu disse. Era uma estrutura molecular que resplandecia luz. A molécula era a mesma, mas havia alguma atribuição atômica, se você quiser entrar nesse pormenor, que fazia com que aquelas moléculas, aqueles átomos, aqueles elétrons, emitissem luz. Então, era matéria, porém uma matéria resplandecente. É o que você vê no Novo Testamento com o nome de corpo glorificado. É corpo, porém, manifestando a glória, o poder de Deus. Era um corpo de luz, de matéria, de carbono também, com músculos, com estrutura óssea, porque Deus não tira da costela de Adão para fazer Eva. Então tinha estrutura óssea, porém desde o osso até o músculo, tudo, até o sangue, o plasma, tudo resplandecia a luz de Deus. Toda a matéria do homem, o seu corpo resplandecia a luz de Deus. Ele era glorioso. E forma esse homem do pó da terra e faz o que no pó da terra, naquele molde já pronto? Sopro, vento e espírito em hebraico é a mesma palavra. Ruach. É até um substantivo feminino. Ruach. Vocês já pensaram, já chegaram a se perguntar, por que que a Torá e a Paraxá de Noar, a partir do capítulo 6 de Gênesis, tem essa admoestação lá? Para que o homem não ingerisse sangue, em hipótese alguma. Deus permite, depois que a arca atraca, descansa ali no Monte Ararat, Deus permite que o homem coma carne. Porém, o quê? Carne com sangue? Carne com a vida? Não. Porque a vida está no sangue. A mesma lei que é dada para Noé, lembre-se, olhe para mim, toda lei dada para Noé, toda lei dada no Gênesis é referida a toda a humanidade. Não tinha Israel ainda. Toda lei antes de Moisés é para toda a humanidade. Desculpa, antes de Abraão é para toda a humanidade. Proíbe a humanidade de ingerir sangue. Por quê? Motivos biológicos, sanitários? Não só. Motivos litúrgicos, espirituais. Deus explica a Noé, a vida está no sangue. Em respeito àquele que dá a vida, você não come a vida. Servo de Deus, filho de Deus, não ingere sangue. Isso está em Gênesis capítulo 8, isso está em Levítico para o judeu, e está lá em Atos 15 para você que não é judeu guardar. Não pode comer sangue. É um desrespeito ao autor da vida. Olha que interessante que eu estava lendo há alguns anos, um trabalho maravilhoso chamado A Restauração do Cristianismo, escrito no século XVI, por um judeu chamado Miguel de Servetos. Menino novo, na casa dos 20 anos, escreveu um livro com a intenção de restaurar o cristianismo da sua época. Estava na moda do protestantismo, né? Lutero estava emergindo, Calvino estava se tornando conhecido na Europa, vários territórios estavam sendo perdidos da Igreja Católica para a classe burguesa, da burguesia da Europa, e aí os estados nacionais alemães formando-se, já formados, aquela coisa toda, o protestantismo crescendo. Esse judeu, que era descendente de judeus, ele era cristão novo, espanhol. Ele pensou consigo, ótima hora para a gente restaurar esse cristianismo de uma vez por todas. E aí dedicou a sua curta vida a restaurar o cristianismo. Escreveu um livro. E nesse livro, mas não deu certo porque Calvino queimou ele vivo. Mas se não tivesse sido isso,
ele teria abençoado muito a igreja da sua época. A Calvino não gostou muito, mandou queimá-lo. Ele foi queimado vivo, acorrentado ao seu livro e com uma coroa de junco. Tem a estátua dele, memorial dele lá em Genebra, onde foi dada a ordem para Calvino queimá-lo vivo. Mas desculpa, eu não posso falar isso não, porque não é politicamente correto, né? Mas olha só, esse homem escreveu, esse Miguel Servetos, ele também é estudado na medicina. Ele foi o primeiro que escreveu sobre a ação do pulmão, como funciona o pulmão humano. O pessoal que estuda medicina já deve ter ouvido falar de Miguel de Servetos, que os manuais que ele escreveu na época servem até hoje. A gente vê um pouquinho da anatomia do pulmão, do sistema respiratório. E o que ele escreveu? Aí ele juntou, né, a medicina com a teologia. Ele escreveu o seguinte: por que Deus tem esse interesse tão grande em preservar o sangue, em respeitar o sangue do homem? O que tem no sangue tão especial assim para Deus? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Pessoal, eu pergunto para você, quando você respira, o que quer que você respire, no pulmão, há o processo desse gás, daquilo que você respirou, daquelas moléculas, irem para onde? Qual é a função do pulmão, dos alvéolos? Irem para o sangue. E no sangue aquilo é distribuído pelo corpo. Tanto as moléculas benéficas que você precisa, como as não tão benéficas que tem gente que faz uso constantemente. E aquilo vai para o seu sangue também. Então, Servetos pensou, olha que interessante. Se Deus soprou, e lembre-se que Gênesis é um livro simbólico. Por que soprou? Porque Deus não fez só assim, ó. Não, tem um simbolismo. Quando ele sopra, aquele primeiro sopro, que é o ruach, que é o espírito, entra, sistema respiratório, pulmões e vai para onde? Então um possível receptáculo no corpo do homem, para o Espírito de Deus, é o quê? É o sangue. No sangue está a vida, no sangue está o Espírito do homem. Se aquilo que ele respira vai para o sangue, o primeiro sopro de vida, qual o elemento, segundo a Torá, é o receptáculo do fôlego da vida de Deus? O dam, o sangue. Por isso, a vida está no sangue. Por isso, filho, servo de Deus, respeita o sangue, não ingere o sangue. Agora você entende a abominação que isso é para Deus? Você bebeu o sangue de uma pessoa, de um animal, olha que coisa mais absurda. É por isso que todas as religiões que querem afrontar Deus e seus princípios, elas exigem o quê? Ingestão de sangue. Tudo que é declaradamente inimigo de Deus, tem ingestão de sangue. Interessante, não é? Miguel de Servetos escreveu muita coisa interessante. Pena que virou churrasquinho nas mãos de Calvino, mas uma pena. Teria abençoado muito a igreja. Pessoal, então essa proibição de sangue, você encontra ela aqui em Gênesis, capítulo 9, capítulo 9, verso 4. Você encontra em Levítico, em várias passagens, no capítulo 3, no capítulo 7, verso 26. E você encontra em Atos 15, verso 29, uma mesma proibição da parte dos apóstolos. Tem que se abster da idolatria. Número 2, imoralidade sexual. Número 3, carne de animal sufocado. O que é isso? Sangue. Quando você come o animal e não deixa ele sangrar, você está ingerindo o sangue do animal na carne. Então, carne de animal sufocado quer dizer sangue. E o quarta coisa que todo mundo, seja judeu ou não, tem que guardar na fé. Sangue. O que é sangue aí? Violência, assassinato. Tá? Sangue lá em Atos é assassinato. Carne de animal sufocada é o elemento sangue que você não pode ingerir. Essa decisão de Tiago, Yaakov, irmão de Yeshua, junto com a comunidade lá em Jerusalém, para os gentios guardarem, é uma decisão que está baseada nas leis, o quê? Noéticas. Já ouviu falar de lei noética? Lei noética foram leis dadas, leis atribuídas a toda a humanidade.
Toda a humanidade que serve a Deus deve guardar as leis noéticas. E os apóstolos se inspiram nessas leis noéticas para darem mandamentos para quem não era judeu na comunidade dos discípulos de Yeshua fora de Israel. Você lembra quais são as leis noéticas? Primeira lei noética é igual a Atos 15, não cometer idolatria. E é claro que assim como Atos 15, essas leis se subdividem. Tem várias camadas, ok? Então, quando diz lá, não cometa idolatria, o que é idolatria? Tem várias formas de idolatria. Você pode idolatrar um objeto, você pode aplicar divindade a um objeto morto, inanimado, você pode atribuir divindade a uma pessoa. Pode ou não pode? Oh. Você pode deixar-se manipular por uma pessoa, isso é um tipo de idolatria. Sabia? Você pode idolatrar, você pode ser contaminado com idolatria com alimento. Sabia disso? Paulo fala isso em Coríntios 8, em Coríntios 10, em Coríntios 12. Ele puxa de Levítico. Comer comida que você sabe que foi dedicada a demônios é uma forma de idolatria na sua vida. Apóstolo Paulo, não é o Mateus judeu que está falando, não. É um outro judeu chamado apóstolo Paulo que você diz obedecer. Se você sabe que a comida é contaminada e come, dedicada a ídolos e come, eu passo numa encruzilhada, vejo lá um frango, sei que aquilo ali está entregue a demônios, eu vou e pego o frango e levo para a Tatiane cozinhar, eu estou cometendo com isso o quê? Idolatria. O que mais? Não cometer idolatria, que são essas várias formas. Aqui, adulterar o corpo, ferir o corpo. É idolatria. Segundo a Bíblia, é idolatria. Ferir o corpo é idolatria. Mesma coisa lá dos apóstolos. O que é imoralidade sexual? Tudo que você faz contra a sexualidade de uma outra pessoa ou contra a sua mesma. Em matrimônios, imoralidade sexual é tudo relacionado a adultério, e em pessoas solteiras é aquilo relacionado à defraudação do seu corpo e do outro. Não blasfemar o nome de Deus aí, é mandamento. Que os apóstolos atrelaram ao primeiro, não cometer idolatria. Porque blasfemar o nome de Deus é também pecado, né, de não reconhecer que Deus é único. Então não pode blasfemar o nome de Deus, não pode maltratar os animais, olha aí que interessante. Proibido maltratar os animais, pessoal. E o último, estabelecer tribunais de justiça, não fazer justiça com as suas próprias mãos. Tem que estabelecer tribunal, tem que ter gente para julgar a sua causa. Viu? Pode ser bárbaro, não. E aí, pessoal, nós passamos. Vamos avançar, deixa eu ver aqui, ó, tem que terminar, hein? Nós avançamos ainda falando da criação do homem. Deus faz o homem, então, e a habitação do Espírito, do fôlego da vida está no sangue do homem. Deixa eu falar aqui antes que me perguntem depois. E transfusão de sangue? É por isso, então, não. Nenhum rabino vai proibir você de fazer uma transfusão de sangue, se a transfusão for salvar a sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o maior mandamento de Deus, quando Ele soprou a vida em você, é o quê? Preservar essa vida. Só tem 3 coisas que você não faz por amor à sua vida. 3 coisas a gente não faz para salvar a nós mesmos. Idolatria. Me adora que me prostra, senão eu vou te matar. Pode matar. Promiscuidade sexual. Deita-te comigo para você escapar. Não deito. Lembra de José? Promiscuidade sexual não faz. E matar um inocente para você se safar. Entregar um inocente para você se safar. Então essas 3 coisas não fazemos em hipótese alguma. Todo o resto é secundário para você preservar a sua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o princípio, a Torá, a Bíblia, é composta de princípios. Pare de ficar atrelado a vírgulas, atrele-se aos princípios.
O princípio é preservação da vida. Deus te deu a vida, é o maior dom que você tem, preserve-o. Está lá no hospital, a ponto de morrer. Aí o médico vem falar, se não fizer uma transfusão, o sujeito vai morrer. Não pode fazer, porque... O que é isso? O sujeito tem um AVC lá, um ataque cardíaco no Shabat. Tem gente que acha que o sujeito ficar doente em Israel no Shabat, está lascado, vai morrer, porque no Shabat não pode ter trabalho. Que médico vai trabalhar no Shabat? Todo pronto-socorro funciona no Shabat em Israel, meu amigo. Você acha que o judeu é burro? Você acha que o judeu é ignorante, como muitos de nós? São sábios aos próprios olhos, porque são tolos, que não entendem a hierarquia das coisas, a ordem das coisas, o princípio das coisas. São sábios aos próprios olhos. É o tolo que se contempla no espelho. Mas vamos passar aqui. E aí, pessoal? Chegamos e vamos encerrar com essa história. Ao primeiro assassinato, que é a chave para você entender o que aconteceu na queda do homem. O assassinato vai ser a resultante da queda do homem. No assassinato, as palavras de Deus a Caim, você entende o que mudou no homem. O que mudou no pai dele, no Adão. O que mudou no Caim, quando Adão desobedeceu a Deus com Eva. Contexto do assassinato. Tem que voltar, né? Tem que chegar na queda. Qual é o contexto da queda? Você lembra lá? Você lembra? Gênesis, isso aqui é muito interessante. Gênesis capítulo 2, verso 18. Garanto que você nunca ouviu isso na sua vida. Deus vira para o homem, vê o homem, vê que o homem estava meio solitário. Lembra que eu disse na primeira aula, de onde vem essa solitude do homem? De onde vem esse sentimento de incompletude do homem? Assista a primeira parte. Deus viu isso e disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. O que ele fala? Far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Idônea quer dizer negdô. Neged em hebraico é contrário. Então, vou fazer para ele uma ajudadora que lhe seja contrário, não, que lhe seja, que complete-o. Entendeu? Neged em hebraico é contra. Então, vou fazer negdô, contrário a ele, ou seja, que complete-o. Ok? Deus tinha visto isso. Tudo bem? Agora olha que interessante. Aí, Deus fala que não é bom, que ele vai fazer, aí a narrativa para. A narrativa para e acontece o quê? O que aconteceu agora? Tem um interlúdio aí, tem um intervalo aí na história. Tem que perceber essas coisas. Deus está falando que o homem não é bom que fique só, vai criar, pum, aí para. Aí manda o homem fazer o quê? A história não continua, tem um intervalo. Aí o intervalo é o quê? Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todos os animais do campo, as aves, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Espera aí. Para que Deus dá esse teste? Para que Deus dá essa tarefa antes de criar a mulher? Já pensou nisso? Segue a narrativa. Então, o Eterno fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e apresentou para Adão. O que Adão fala? O que Adão fala? Olha aí.
que está na sua Bíblia em português? Esta final. No hebraico, o contexto original é como se ele estivesse dizendo, agora sim. Olha que interessante. Quando eles traduzem assim, não dá, o diálogo perde um pouco do momentum. Quando você vai no hebraico, ele diz literalmente, agora sim. Agora sim. Agora sim. Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vai chamar-se Avarô, vai chamar Ishá, porque do Ish foi tirada. Aí, pessoal, na história, entra no capítulo 3, nós somos apresentados a quem? O que é o elemento que aparece aí no capítulo 3? Como é que é em hebraico, você lembra? Nahash. Só que uma coisa interessante, a Nahash, diz aqui que ela é o animal mais sagaz de todos os animais selváticos que o Eterno tinha feito. E ele disse à mulher, então ele falava. E falava muito bem. Mais sagaz, arum em hebraico, quer dizer, descoberto, verdadeiro, descoberto, não tem, ele é direto. E não causa estranheza, a narrativa continua, como se tivesse tudo certo, aparece uma serpente lá falando com ela e está tudo certo. O texto não tem a intenção de te chocar. Na narrativa de Balaão, você é chocado, aparece uma mula falante, né? Você é chocado. O Balaão era tão doido que ele não, para ele era como se tivesse alguém conversando com ele. Eu estava acostumado com essas coisas. Mas para quem lê, você toma um susto, né? Uma mula, por que está me batendo até agora? Mas aqui não, aqui a narrativa não tem a intenção de te deixar assustado. Porque a serpente, a Nahash, quem é essa serpente? Quem é a serpente? Satã, não é? Satã. Satã entra nesse animal, Satã é incorporado nesse animal que se apresenta a Eva, e era um animal o quê? Se você continuar lendo, você vai ver que ele andava em pé. Era um animal que se comunicava, ele tinha acesso, para ele não causar estranheza quando fala, ele tinha que ter um acesso, ele não podia ser tão estranho. Então era uma forma de Nahash que até se assemelhava à forma humana, porque não causa estranheza em Eva. Ela não diz, uma serpente falante, vou chamar o meu marido. Não, o diálogo flui normal. Agora, olha só. Ele diz em hebraico, o que ele disse à mulher? É assim que, como é que está na sua Bíblia? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isso aqui está muito estranho, você não acha não? Você não acha que está estranho esse diálogo, não? A frase em hebraico é Af que amar Elohim, que significa, ainda que Deus tivesse dito, não comerás de nenhuma fruta, e aí para, ele não completa a frase. No hebraico é, Af que amar Elohim, ainda que Deus tivesse dito, o que ele falou depois? Ainda que Deus tivesse dito, não comereis de toda árvore, e para, a mulher responde, ele não completa a frase. Se você virar para mim e falasse assim, ainda que o seu pai te disse para não fazer isso, você pode fazer. Não é o normal? Fala a frase completa. Ainda que Deus tivesse dito para vocês para não comer nenhuma fruta, o que não é verdade, porque Deus mandou o quê? Deus mandou comer toda a fruta. Foi o segundo mandamento. Qual foi o segundo mandamento? O primeiro foi crescer, multiplicar e dominar toda a terra. E o segundo? Gente, vocês esqueceram? Aqui, o segundo mandamento. E Deus deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente.
Deus quer que você tenha prazer na sua vida. Primeira ordem foi: coma, meu amigo, e coma bem, aproveite. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque num dia em que você comer, você vai morrer. E a serpente começa dizendo: ainda que Deus tivesse dito, não comereis árvore do jardim, e aí a mulher já entra: olha, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que vocês não morram. Aí a serpente responde à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vai abrir os olhos de vocês. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Note que a serpente, Satã, que estava ali na forma de serpente, não precisou tentar Eva. Ele não tenta Eva. O argumento dele, para falar que ela é a mais sagaz, foi até muito fraco. Ainda que Deus tivesse dito para não comer, a mulher já entrou, ele não completou a frase. Depois que ele ouviu ela falar, ele voltou. Falou: olha, na verdade você não vai morrer. Se você comer, você vai abrir os olhos. Você vai ser conhecedor. Conhecedor quer dizer, você vai ter intimidade com o bem e com o mal. Parênteses aqui. Esse Satã que estava lá no jardim, ok? Ele estava lá, na forma de serpente. Quem é Satã? Quem é Satã? É o inimigo, o adversário de Deus? Quem é Satã? Vocês nunca leram Jó, não? Quem é Satã? Satã é um anjo, cujo objetivo é muito específico. É um anjo. Como todo anjo, o seu livre-arbítrio é muito limitado. Por quê? Porque eles têm contato direto com a glória de Deus. Um sujeito que tem contato direto com a glória de Deus não tem muita opção do que fazer ou não fazer, não. Anjos são programados, eles cumprem funções específicas dadas por quem? Por Deus. Ok? Satã, qual é a função dele? Tentar o homem, provar o homem. Quem colocou Satã no jardim? Quem colocou Satã no jardim? Ou você acha que Satã pode fazer o que ele quer? Leia Jó e me responda se ele pode fazer o que ele quer, quando ele quer, da forma como ele quer. Nunca. Ele foi colocado no jardim para cumprir uma missão dada por Deus. Qual foi a sua missão? Testar o livre-arbítrio de Adão. O que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha aqui para mim. Pena, vou ter que encerrar. Adão foi criado 100% santo, não foi? Não foi? Mas ele tinha que ter algo que os anjos não tinham. Por isso que ele foi a coroa da criação. Por isso que entra a imagem e semelhança do eterno e do seu ungido. Adão tinha que ter o poder de desobedecer a Deus. Livre-arbítrio não é fazer o que você quiser. Se você achar que livre-arbítrio é fazer o que quiser, os anjos até têm uma certa porção de livre-arbítrio. Eles têm vontade própria. Mas a Bíblia chama de livre-arbítrio o poder de desobedecer a Deus. Isso é livre-arbítrio no Gênesis, ok? Poder de desobedecer a Deus. Anjo tem poder de desobedecer a Deus? A teologia cristã vê Satã como um inimigo de Deus. Como um anjo mau. Não existe anjo mau. Não existe anjo inimigo de Deus.
tem alguém que confronta Deus? Tem alguém que pode confrontar o poder de Deus? Tem alguém que pode desafiar Deus? Algum anjo alguma vez teve esse poder? O homem foi criado 100% santo, com o poder de desobedecer a Deus. Mas como ele era 100% santo, o potencial para fazer o mal não podia estar dentro dele. Ele tinha o poder de escolha, mas esse poder não podia estar dentro dele, por quê? Porque o homem era 100% santo. Então, o objeto que Deus criou para poder exercer o homem, o seu livre-arbítrio, porque para você dar liberdade para uma pessoa escolher, você tem que dar o quê? As duas opções. Esse potencial para desobedecer não podia estar dentro do homem, porque ele era 100% santo. Esse potencial para desobedecer a Deus foi materializado fora do homem, fora da sua natureza, através de uma árvore. Cujo fruto era o quê? Você sabe? Tem rabino que fala que era uva, tem rabino que fala que era... Mas a forma mais comum era pão. Por que você acha que a bênção do pão é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz? Você tira pão da terra? Você não tira pão da terra. Você tem que colher o trigo, tem que moer o trigo, tem que torrar o trigo, tem que separar o trigo, tem que caçar o trigo, para depois virar pão. Pão não vai da terra. Então alguns rabinos falam... A opção de desobedecer a Deus estava fora do homem. O potencial para desobedecer a Deus estava fora do homem. Como é que o homem deveria influenciar o seu mundo? Qual era a missão do homem? Não era dominar, subjugar, não era... A missão do homem era o quê? Extrair, era através da sua santidade, da sua glória, ele ia santificar a criação à distância, sem ter contato direto com o mal ou com a criação. Ele ia o quê? Influenciar a criação através da sua glória, de fora. Tem duas formas de você influenciar alguém: de longe ou de perto. A missão de Adão era influenciar o mundo de longe. Ele não precisava ter contato com o mal, ele não precisava ter criação pela sua glória, porque ele era. Algo interessante, ele fala: olha, no dia que você comer, vai abrir os olhos, e você vai ser conhecedor, você vai ter intimidade com o quê? Com o bem e com o mal. O que é isso, hein? O que é isso? É você ter dentro de você agora o potencial de fazer o mal. Qual que é o... Gente, tudo é símbolo. Por que foi uma árvore? Por que foi um fruto? E por que Adão e Eva comem um fruto? O que é comer algo? Você internalizou. Você internalizou o quê? O potencial para desobedecer a Deus. A partir daquela ingestão, daquele alimento, nesse ato simbólico / literal, a natureza do homem e a natureza do mundo foi drasticamente alterada. Houve um cataclisma no jardim. O homem, a partir daquele momento que aquele fruto se dissolveu no seu sistema digestivo, ele passou a ter dentro de si, como parte da sua natureza, como ser espiritual, passou a ter dentro dele o poder para desobedecer a Deus, o potencial para o mal. Antes estava fora, agora foi internalizado. Imediatamente ele olhou para si mesmo e viu que estava nu. Por quê? Cadê a luz que resplandecia da sua matéria? Pela primeira vez ele viu o próprio corpo. Deus não criou o homem da forma como criou lá na criação, soprando. Era um ser de glória, estava preparado, estava protegido. Perdeu a glória, viu o próprio corpo. E quer saber de uma novidade? Sem pele. A glória era a cobertura de Adão. Não, Mateus, aí você forçou. Não forcei não, olha aqui, ó. Você acha que conhece Gênesis? Olha aqui. E aí, verso 21 do capítulo 3. Fez Adonai Deus quitonet or para Adão e sua mulher. Túnica, vestimenta de pele. Or é pele. Engraçado, né? Or é a mesma pronúncia de luz. Antigamente, antes da queda, não era a luz a roupa dele? Or com Aleph. Agora,
Deus teve que fazer com ele uma or, com ain, que é o quê? Pele humana. Or é pele humana. Pode também ser usado para pele de animal, mas é mais usado na Bíblia para pele humana. O que Deus fez? Teve que fazer pele para ele. Teve que acobertar o seu corpo, por quê? Porque ele não estava preparado para aquele ambiente sem a sua glória externa. O original é pele humana. Nossa, mas eu ouvi falar que Deus matou um animal, e esse animal tipifica. Onde está falando aqui que Deus matou animal, meu amigo? Não tem nada disso aqui, que o animal foi morto, que o sangue, sei lá. Não existe isso. Ele viu que estava nu, e foi feito para ele uma roupa de pele. E olha que Deus diz, então disse o Eterno, eis que o homem, agora é outro segredo. O que está escrito na sua Bíblia? Pecou, caiu, mudou a natureza, o potencial para fazer o mal está dentro, perdeu a glória. Quer saber? Se tornou um elemento estranho no Éden. Já jogou um elemento estranho numa cultura de bactéria, sei lá? É natural o quê? Aquilo ser expelido, né? Elemento estranho no seu corpo. O que aconteceu com Adão? Como tal, se tornou um elemento estranho. E olha aqui, disse Deus, eis que o homem, como está na sua Bíblia, se tornou. Mas o que está no original? Isso aqui é onde o tradutor realmente não entende, ele impõe a teologia dele para fazer sentido para você. Mas ele matou a palavra de Deus, porque o original é o seguinte, eis que o homem era como um de nós. Eis que o homem era como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Era. Ele podia fazer o mal. Ele podia fazer o mal, mas a natureza do mal não estava dentro dele. Ele era como um de nós. Agora ele não é mais. Por isso que ele se tornou um elemento estranho. Por isso que ele foi expulso. Agora o mal estava dentro dele. Sabe como é que ele passou a ser agora? Olha aqui para mim. Você tem um ser humano aqui, não tem? Dentro de você há uma inclinação para fazer o bem, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas também há uma inclinação para quê? Para você fazer o mal. Está dentro de você. Olhe para mim, o que está dentro de você não é o mal. O que está dentro de você não é o pecado. O que está dentro de você é uma inclinação para fazer o mal. Você já nasce com ela. Tem uma grande diferença isso. E como é que eu sei disso? Agora eu encerro então, olha aqui. As palavras de Deus a Caim, agora a gente já vai, né? Agora eu vou lá para o primeiro assassinato para te explicar o que aconteceu com o homem. Os dois irmãos trazem oferendas a Deus, um traz a primícia e o outro traz mais ou menos. Um sente ciúme do outro, cai o semblante, e aí Deus vê essa situação, que o outro está perturbado, Caim, e diz para ele o seguinte, olha aqui. Vou traduzir corretamente para você, capítulo 4, verso 7. Se você agir corretamente, Caim, você vai ser exaltado. Se não agir corretamente, a porta, o pecado já está deitado. O impulso do pecado virá a você, mas você deverá governá-lo. Esse é o segredo para você entender a natureza do homem depois da queda. Está dentro de você. O mal, não. A inclinação para o mal. Está prontinho para te devorar. Se você não age corretamente, o que vai acontecer? Se você não se restringe, ei. Se você não se restringe, o que foi? Vamos voltar aqui, desculpa, eu tenho que encerrar. Mas olha, o que foi o teste de Satã para o homem, para Eva? Deus, é como se Adão tivesse falado assim, ainda que Deus tivesse dito, o que adianta ele ter dito? Ô Eva, você tem que dar importância. Ô Eva, Deus se comunica com você através das suas emoções, Eva. Eva, você é como nós. Eva, você é um animal como nós. Eva, você tem instintos que foram dados pelo próprio Deus. Deus se comunica não só com palavra, Deus se comunica através do seu instinto, Eva, animal. Eva, seja como uma de nós. Dê trela, dê asas ao seu instinto natural.
seja como um de nós. É por isso que antes de Deus criar a mulher, é por isso que Deus dá essa missão para Adão de nomear os animais. Gente, vocês não entendem que Deus estava preparando Adão para o teste? Por que Deus preparou? Porque ele deu o nome a todos os animais e não achou ninguém que fosse o quê? Com o qual ele pudesse se relacionar, para que ele mesmo concluiu, eu não sou um animal. Qual foi a conclusão de Adão com a tarefa? Eu não sou igual a eles. Eu posso ser parecido. Eu posso ser parecido com um gorila. Tem homem que parece com um gorila. Mas você não é um gorila. Mas o DNA é quase igual. Mas você não é gorila. Você não vive de acordo com seus instintos. Você vive pela inclinação do Espírito de Deus. Você vive com princípios morais e éticos mais sublimes. Você não é um animal. Mas eu não estou morando aqui na terra? Sim, você tem instintos naturais animais. Mas você não é um animal. Olha aqui. Yetzer Tov versus Yetzer Ra. Inclinação para o bem versus inclinação para o mal. Todo mundo nasce assim desde a queda de Adão. Você nasce assim, ó. Inclinação para o bem, inclinação para o mal. Na verdade, Deus ainda dá a dica para a gente lá em Gênesis. Depois do dilúvio, quando ele reduz a idade do homem para 120 anos, ele diz o quê? Ele te ajuda ainda. Ele falou, na verdade é o seguinte: eis que o coração do homem é mau desde o seu nascimento? Não, desde a sua juventude. Então o que é isso? Depois da queda, não só você ganhou um potencial para fazer o mal que está dentro de você, mas esse potencial você já nasce com ele o quê? Em desproporcionalidade com o potencial de fazer o bem. Ele já nasce mais forte em você. Por isso que ninguém precisa te ensinar a mentir, a roubar, a xingar, a brigar. Por quê? Já nasce. Você já nasce com uma tendência a fazer o mal desequilibrada. Que Deus fala a Caim, você tem que estar constantemente o quê? Tentando dominar isso. Porque se você deixar isso aqui, seu lado, o instinto animal te dominar, você vai o quê? Eis que o pecado jaz à porta igual um leão, prontinho para te devorar. Você morre. Você é entregue ao seu instinto carnal, você morre. Por isso que na Torá, quem é justo? Está escrito aqui, ó, tzedek, não é? Que vem a palavra tzadik. Vamos dissociar isso aqui? O que é o tzad e dalet? O que é tzad em hebraico? Essas duas letras amarelas. Lado. O que é a letra kuf em hebraico? O que é o kuf? Macaco. Quem é o justo no hebraico original? Aquele que põe de lado, que aprisiona o seu macaco, a sua natureza carnal. Esse é o justo na Torá, esse é o tzadik. É o que aprisiona, põe de lado a natureza carnal, o instinto animal. Você o tem. E Eva caiu no papo da serpente. Aí que ela começou a ver o fruto como apetitoso e bonito. Satanás não falou nada disso, que o fruto era bonito, que era apetitoso. Ela que falou. Porque ela deu origem ao quê? Ela deu voz a quem? Ao instinto animal. Ao instinto carnal. Ao instinto natural. Olha, o apóstolo Paulo, como bom rabino, faz uso das mesmas coisas, das mesmas expressões. A inclinação do mal, que ele chama de inclinação da carne, e inclinação do espírito. E ele dá ordem para você. Você tem que ser guiado pelo espírito e não pela inclinação da sua carne. Mesma expressão do hebraico, eu tirei isso aqui da tradição judaica. Agora, qual que é o trunfo? Essa aqui é a última frase mesmo da palavra. Ó. Gênesis 8, 21. A inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude e não nascimento. O ato de nascer não é pecado. Deus jamais ia criar o homem e transformá-lo num pecado. Você não nasce em pecado. Não existe essa doutrina cristã chamada pecado original. Isso é mentira. Você não nasce em pecado. Você nasce com uma inclinação a pecar. Mas você não nasce em pecado. O homem sofreu uma alteração tremenda na sua vida, na sua natureza e na natureza do mundo. Mas você não nasce em pecado. Ah, mas aquele versículo lá do Salmo 51 fala que em pecado me concebeu a minha mãe.
O verso diz tudo. Davi, o ato da sua concepção não é nascimento. O ato da sua concepção foi um pecado. É isso que ele está falando. Em pecado, fui concebido. O ato da minha concepção foi um pecado. Quando é que uma concepção é pecado num casamento? Você vai me responder. Você é o teólogo agora. Não tem nada que justificar pecado original com esse lamento de Davi. Coitado. Então, nossa vida, por isso que tem a nova natureza de Yeshua. O que é o novo nascimento, meu amigo? Deixa eu fechar com chave de ouro a palavra. Mateus só falou de tradição judaica. Não. O novo nascimento em Yeshua é uma transformação da sua natureza. Dentro de você acontece um negócio sobrenatural. Quando você nasce de novo, tem uma experiência verdadeira com Deus, o que acontece? O poder de Yeshua na sua vida faz com que a inclinação para o mal que te dominava. Paulo falava que você era escravo da sua carne. Nasceu de novo, olha o que aconteceu, ó. Aquilo que estava atrofiado, aquilo que estava lá morto, atrofiado, subjugado, tomou whey protein. Já tomou whey protein? Já treinou e tomou esse negócio? O seu músculo, quando ele é lesionado, ele recupera, e não só recupera, ele expande de tamanho. Vê se o seu vizinho está tomando whey protein aí. Vê se ele está expandido. Tá, né? Mas não de whey protein, de outras coisas. São outras células que estão expandindo ele. Olha aqui. Nasceu de novo em Yeshua. Olha a sua tendência para o bem que fez, ó. E agora você consegue viver o quê? Mortificando a sua... Mateus, mas eu achei que nascendo de novo em Yeshua, a minha carne, meu desejo, meu instinto do kuf, do macaco, ia sair de mim. Eu nunca mais ia ter desejo de fazer nada errado. Quem dera se fosse assim. Mas você vai ter o poder em Deus, através do Filho dele, de fazer o quê? Dominar a sua natureza. Dominar o seu macaco. Todo mundo tem um macaco escondido aí dentro de si. Doidinho para sair. Doidinho para fazer macacada na sua vida. É ou não é? Ô, gente, já passou. Última frase. Você sabia que em hebraico não existe a palavra proibir? Não existe o verbo proibir. Proibição não existe. Proibido não existe. Não. Você cometeu um erro. Está cheio de coisa na Torá lá. Proibido não existe. Mateus tem uma palavra em hebraico que eu vejo lá nos ônibus. Lá em Israel. Proibido fumar. Assur leashen. Assur. Assur é proibido. Quem fala hebraico vai me questionar agora. E Assur? Assur com Aleph. Assur não é proibido. Você não canta aqui todo sábado? O Matir Assurim. O que é Matir Assurim? Liberta os controlados. Assur é controlar. A Torá não manda você, a Torá não te proíbe de fazer nada. A Torá pede para que você controle. Realmente tem coisas que você não pode fazer. Mas o que é isso? É quando você controla certas coisas para que você o quê? Aproxime-se mais de Deus. Por isso que Paulo, como bom rabino, conhecedor do hebraico, fala: todas as coisas me são lícitas. Porque a Torá não proíbe nada. Não existe a palavra proibir em hebraico. Existe a palavra o quê? Restringir. Controle-se. Não é tudo que você sente que você tem que fazer. Não é tudo que dá na telha que você tem que falar. Viu? Você se gaba que é sincero. É um tolo. Quem fala o que pensa sem julgamento, sem prévio pensamento, meditação, é um tolo. Não é tudo que você sente que tem que fazer, nem tudo que você sente que tem que falar. A Torá tem várias coisas que ordenam você a se restringir. Controle-se. Sabe o que é lá Assur em hebraico? Da onde vem Assur? Arreio de cavalo. O que é o arreio de cavalo?
Eu controlo o cavalo usando a força dele para quê? Para guiá-lo na direção correta. Cavalo sem controle é... Por isso que a Torá fala, controle-se. Não dê ouvido de uma... Sem Yeshua não dá. Os rabinos falam, com muita oração, muita tzedaká, você vai conseguir controlar o seu instinto animal. Não controla nada. Isso aí eu volto aqui e falo, meu amigo, Yeshua, HaMashiach, é o único caminho que pode restaurar a natureza do homem, conforme o Adão antes da queda. Não vai ser uma transformação total. Você não vai começar a brilhar, nem ter pensamentos contra a lei de Deus. Você vai continuar tendo essas coisas. E você não vai brilhar igual Adão brilhava, aquele corpo glorificado. Mas já é um início. Você já está no caminho. Você vai ter o corpo também glorificado. Aí sua restauração vai ser completa. Mas por enquanto, a restauração começa o quê? Dentro de você. Cadê o reino? Eis que o reino de Deus já está dentro de vós. Amém? Que o Eterno abençoe a todos nós, em nome de Yeshua. Amém e amém.